pois Deus ama quem dá com alegria. Então eu venho te pedir, Senhor, em oração, que cada um dê o seu dízimo com alegria e com amor, Pai. Que nós possamos entender que a oferta são expressão de gratidão e obediência. E que o dízimo faz parte de nós, Pai. Que nós possamos crer na Tua igreja e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o próximo recado. Agenda da semana, né? Quarta-feira o PG vai ser na casa do Batata. Nós vamos revelar o amigo secreto que a gente fez no nosso PG. Vai ser bênção. Tem o PG de quinta, que agora está com a Kathleen e o Marcos. Bênção também. E o nosso culto de domingo, né? Então, que nós possamos estar presente no nosso culto. E agora, eu vou falar sobre o compondo a mesa. O Guilherme não está aqui, né? Porque ele fala muito bem. Ele queria até uma live. Kathleen, compondo a mesa, então, vai começar no próximo, em janeiro, tá, gente? Então, a nossa identificação é identificar as pessoas que estão começando conosco aqui na nossa igreja. Então, para a gente caminhar juntos, aprender sobre cada um, e principalmente sobre a nossa igreja, né? Para conduzir e iniciarem o processo compondo a mesa. Próximo slide. Nossa história, a apresentação de toda a nossa história como igreja. Eu faço parte hoje, que bênção, sobre a apresentação da nossa história e os fundamentos. Qual é o princípio básico da nossa confissão de fé, para que todos saibam o que pensamos e como pensamos. Para a gente entender um pouco mais e estarmos juntos em entendimento. Próximo slide. A carta de princípios e valores. Eu já sei um pouquinho sobre essa carta, porque lá em Bauru a gente leu, e é muito interessante, muito importante a gente entender essa carta. E, feito isso, tem um compromisso firmado, batismo e certificação do curso Compondo a Mesa, com nós aqui da igreja. Amém? Hoje é o Ari que vai dar a palavra, vou orar por você, pelo nosso pastor, Ariovaldo. Que o Senhor conduza em oração. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer pela vida do nosso pastor Ari, que ele possa transparecer aquilo que o Senhor quer que ele transpareça aqui conosco, Pai. Que a Tua palavra seja ministrada em nossos corações verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, boa noite, pessoal. Valeu. Todos vivos com a graça de Deus. Bom, como eu vou ter a oportunidade de ministrar esse domingo e domingo que vem, vou aproveitar e tentar pegar uma ideia completa, né? E seja o que Deus quiser. O texto que foi estudado nos pequenos grupos nessa semana está em Mateus capítulo 1. Eu gostaria que vocês abrissem lá só para a gente relembrar, antes de eu entrar nos assuntos pertinentes a isso. Mateus capítulo 1. Vamos ler um trecho completo aqui. Ler do verso 18 até o final do capítulo. Beleza? Mateus 1, 18 em diante, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Só alguns comentários que sempre são pertinentes, né? Primeiro, que essa questão do casamento não estar consumado quando ela aparece grávida é porque aqui eles contam que entre o noivado e o casamento tudo já tem um vínculo estabelecido. Se ele rompesse no noivado, seria igual a um divórcio.
Então ela seria tratada como uma mulher divorciada. E se ela estivesse grávida de outra pessoa, ela poderia ser morta por apedrejamento. No entanto, ele não teve relações com ela porque ainda era um noivado, tinha que esperar o cumprimento desse prazo. E aí ele ainda estendeu isso porque ela ficou grávida do Espírito Santo. A segunda coisa é que fala sobre o nome do filho, deveria ser Jesus, e Jesus é uma adaptação já da cultura grega do nome Josué. É uma referência a um nome antigo que é Deus conosco, algo nesse sentido ali, né? E Emanuel, na verdade, você quer ver o que é exatamente? É o Senhor salva, né? Seria o Josué. E o Deus conosco é para que se fizesse uma conexão entre a profecia, quando fala o chamarão Emanuel. É engraçado que Emanuel, para nós, aparece com E maiúsculo, como se fosse um nome próprio, mas na verdade é uma expressão. A expressão é Deus conosco, segundo o texto que está lá em Isaías capítulo 7, verso 14. E por que esta ideia, né, da conexão com o texto lá do Antigo Testamento é tão importante assim? Porque quando nós falamos sobre a encarnação do Cristo, sobre a obra do Cristo em toda a história da humanidade, existem perguntas que precisam ser feitas. E no geral, quando vai chegando o Natal, todo mundo fala sobre a discussão do quem. Fala, não é o Papai Noel, é Jesus, né? Mas mais do que a discussão do quem propriamente, é também as questões do porquê, do como, outras coisas acessórias, porque senão fica parecendo que nós estamos escolhendo sobre qual personagem você quer dar mais atenção, como se eles se equivalessem, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você pode ter ouvido falar sobre Jesus, você pode saber quem Jesus é superficialmente, mas se você não sabe o porquê, a participação de Jesus na forma em que ele atua na sua existência corpórea no meio de nós, e o como ele faz isso, se você não entende essas nuances, esse quem vai sendo relativizado. Então a ideia de Jesus vira só uma ideia mesmo, vira só mais um dos arranjos que Deus faz ao longo de toda a sua obra, né? Então hoje eu gostaria de falar sobre o porquê, e na semana que vem eu quero falar detalhes sobre o como. Então, falarmos sobre a encarnação do Cristo, pensando primeiramente no porquê as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, traz ou deve trazer várias perguntas e várias reflexões que são pertinentes. A primeira delas é que nós sempre vamos ter uma dificuldade, dada a limitação pela qual a realidade que Deus criou se manifesta, de entender as coisas na sua devida dimensão. Por quê? Porque quando você está num ponto de vista muito pequeno, é difícil você perceber as coisas muito grandes. Quando você tem uma visão muito ampla, é difícil você perceber as coisas muito pequenas. Então, como que nós vamos entender o conceito de eternidade, se para nós parece que há uma angústia de tentar achar o começo de todas as coisas, o início de todas as coisas? Para nós, tudo tem que ter um início. Então, ao falarmos de eternidade como o conceito de que há algo que antecede o tempo, há algo que antecede a criação de todas as coisas, para nós isso parece ilógico. E por que isso parece ilógico? Porque a nossa lógica é uma matematização de percepções, e essa matematização não é uma linguagem rica o suficiente para conseguir medir aquilo que é maior do que ela mesma. Então Deus não é ilógico, mas a nossa lógica é uma das maneiras pelas quais Deus se expressa como o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e por aí vai. Deus não está preso à limitação da nossa compreensão, e isso então vai gerar uma grande dificuldade de que a gente consiga explicar, naquilo que são os termos lógicos que a gente é capaz de elaborar, o que significaria a eternidade. Tanto porque toda vez que entra nesse assunto, todo mundo fica, tá, mas o que tinha antes? E o que tinha antes? E o que tinha antes? Até a discussão científica vai para esse caminho. E fica, não, mas aí houve o Big Bang, a criação, o surgimento de todas as coisas. Aí você fala, tá bom, quer dizer que o nada, de repente, alguma regra que anteriormente era válida, porque senão não haveria o surgimento de tudo que surgiu,
aconteceu e de repente surgiu alguma coisa? Tá, mas então, para que todas as coincidências que dizem que foram coincidências pudessem ter acontecido, as regras físicas, químicas que regeram essas mudanças e transformações, e é o que a ciência verifica, precisavam ser válidas antes da existência de todas as coisas. Então, logo, existe alguma coisa antes. E aí você fica, e o que tinha antes disso? E aí essa pergunta não tem resposta, porque fica um antes do antes, do antes, do antes, e a única resposta realmente racional para isso, e essa discussão é tão antiga quanto a humanidade, é de que nada pode ser o autor de si mesmo. Isso é óbvio. Nada pode ter gerado a si mesmo. Por isso que para a existência de todas as coisas é necessário que haja um ser ou uma ação, e que na filosofia isso tem até nome, né? É o motor imóvel lá de Aristóteles, que diz que antes de todas as coisas tem que haver alguma coisa que não foi criada em hora nenhuma, algo que precede o nosso conceito de existência. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso faz parte da natureza de Deus. Até mesmo aqueles que eram antes da mensagem do Evangelho, como os gregos, perceberam que, observando a lógica das coisas, havia uma limitação na sua percepção que os conduzia ao entendimento de que deve haver algo maior, deve haver algo que antecede tudo e da mesma maneira que estava antes, estará depois. Deus, quando se manifesta ao homem através de toda a revelação que está registrada nas Escrituras e em sua plenitude na encarnação de Cristo, Ele está nos dando agora detalhes mais profundos sobre isso. Está nos dando o privilégio de conhecê-lo de uma forma que, pensando apenas em termos filosóficos, é impossível, pois não dá para você medir aquilo que é maior do que todas as medidas com referências tão pequenas como aquelas que nós temos. Então o que acontece? Acontece que uma das crises que as pessoas enfrentam, de acreditar que Deus, dada essa dimensão que Ele tem, Ele se tornou alguém tão distante e alguém que não está tão interessado no que são as pequenas nuances da nossa vida, esse tipo de ideia vai passando pela cabeça da gente, mas esse tipo de ideia, através de tudo aquilo que é a obra do próprio Cristo no nosso meio, vai mostrando que, embora Deus seja tão grande, Ele se interessa por todas as coisas, mesmo que sejam aquelas mais pequenas, aquelas menores, aquelas que sejam mais detalhadas, mais no íntimo da nossa alma, mais naquilo que seja até mesmo no campo do sentimento. Ou seja, Deus é grande não apenas na perspectiva de tamanho, mas Ele é grande também na perspectiva de poder, de controle, de domínio, de soberania e em todos os seus atributos. Não é o amor de Deus que é grande, é que, sendo Deus grande, naturalmente o amor, que é a sua própria pessoa, é da mesma dimensão de quem Ele é. E ao mesmo tempo também sua justiça, sua ira, sua fúria e por aí vai. Mas como nós vamos matematizar Deus e colocar Ele nas devidas proporções que nos são convenientes, se nós estamos tentando medir algo que é muito maior do que nós? Não somos capazes de medir a eternidade, consequentemente não somos capazes de medir Deus. E Deus, sendo pleno em todas as suas características, em tudo aquilo que faz parte da sua natureza, para Deus não faz sentido, a não ser que haja uma intervenção específica, o conceito de temporalidade como nós pensamos. Porque vocês têm que considerar que, sendo Deus alguém que nunca esteve preso ao tempo, para Ele o ontem, o hoje, o amanhã podem não apenas ser vistos como vividos e experimentados todos na mesma foto. Então Deus te vê em termos de eternidade e não apenas em termos de temporalidade. Pensando assim, você diz, olha, então Deus não está nem aí para o que eu estou sentindo hoje, mas a encarnação de Cristo vai mostrar para nós que, quando Ele se submete à condição da temporalidade, da mesma maneira que nós vivemos, Ele está mostrando que todas as coisas são importantes para Ele, sim.
porque ele já sabia todas as coisas, mas ele está agora demonstrando para nós a natureza desse amor, a natureza desta graça, dessa salvação em nosso favor. Então Deus, que é pleno e que consegue ver tudo na mesma foto, afinal a eternidade é parte da sua natureza, por ser pleno em todos os seus atributos, basicamente em Deus não aconteceria nada. Porque o que é o acontecer, o ato de acontecer? É você tem uma situação e uma intervenção ocorre e então surge outra situação. Só que Deus, sendo eterno, pleno, não há potencial em Deus, só há potência, ou seja, tudo que Deus poderia, Ele já é. Deus não tem como melhorar, Deus não tem no que se aprimorar, Deus não precisa ser mais santo. A santidade de Deus não é como a nossa santificação, que é algo que está sendo desenvolvido. A santidade de Deus já é plena, a alegria de Deus é plena, o amor de Deus é pleno, a justiça de Deus é plena. Deus não tem carência de absolutamente nada e não precisa que ninguém lhe faça nada para que ele se sinta melhor. Então, o que aconteceria se só existisse Deus? E a percepção que a gente vai tendo é de que não aconteceria nada. E o nada e o tudo são muito perto. Eu falo isso quando as pessoas usam generalizações, né? Fala assim, não, todo mundo concorda que isso é assim, assim, assado. Eu falei, olha, todo mundo é muita gente. Quando você usa esse tipo de generalização, geralmente você está forçando um argumento. Esse todo mundo é ninguém, porque eu quero saber os nomes, de quem que nós estamos falando, quando você coloca todo mundo. Porque se você disser para mim assim, olha, vou fazer uma festa lá em casa, e aí eu pergunto, quem que você chamou? Você, todo mundo. Aí eu penso, vai ter 8 bilhões de pessoas na sua festa? Não vai, né? Então esse seu todo mundo é uma figura de linguagem, não é literal. Agora, sendo Deus aquele que está no passado, presente e futuro, todas estas coisas na mesma foto, no mesmo frame, o que acontece? Acontece que havendo só Deus, nada acontece. Por quê? Porque tudo já é pleno, e Deus se basta desse jeito, Ele não precisa de mais nada. Felicidade, Ele tem toda. Poder, Ele tem todo. Autossatisfação, Ele tem todo. Isso é atributos incomunicáveis da natureza de Deus, coisas que às vezes a gente nunca parou para pensar. Mas no meio disso tudo, esse Deus que se confunde com a eternidade resolve criar seres finitos para conviverem diante dele. E quantos são esses seres? Eu nem sei isso, eu não tenho como dar essa informação. A gente tem apenas vagas informações que a Escritura traz para nós. Então o Senhor criou os seres celestiais. Aí tem lá os anjos, arcanjos, querubins. A gente vai usando as nomenclaturas conforme elas nos são apresentadas pela Escritura. Como funciona isso? Não sabemos. Toda tentativa humana de hierarquizar isso, dizer como que funciona, é mais ficção do que realidade. A única coisa que a gente sabe é o que a Escritura trouxe para nós, que fala que os anjos, e é estranha até a referência, diz os santos anjos, ou seja, são aqueles que estão próximos de Deus e de certo modo foram chamados para viver dentro de um padrão de conduta que é perfeitamente alinhado até com a própria natureza de Deus. Estes são servos ministradores. Agora, o que isso significa na prática? Não sei. E tem gente que vai desenvolvendo esse raciocínio, colocando, não, então eles estão aí para nos servir. Aí eu também não sei mesmo, e até tenho minhas dúvidas. Eu penso, olha, se Deus criou tudo para a sua glória, então eu acredito que eles estão aí para servir primeiramente a Deus, né? Se a gente usufrui do benefício do serviço dos anjos na nossa existência, eu acredito que isso seja um privilégio e não necessariamente um direito. Mas se você pedir alguma coisa, der ordem a um anjo, e essa ordem entra em conflito com aquilo que é a vontade de Deus, você acha que ele vai obedecer a quem, se ele é um santo anjo? Se ele é santo mesmo, ele tem que obedecer a Deus, né? Mas se for um demônio, talvez ele possa obedecer a gente. Complicado isso.
No meio, então, desta dimensão do Senhor, Ele cria os seres finitos. E os anjos foram feitos finitos. Finitos em que perspectiva? Os anjos foram criados. Só que eles têm começo e também não têm fim. Quantos mais seres foram criados? Não sabemos. Mas nós sabemos o que a Escritura diz a nosso respeito, que uma vez que tudo já estava devidamente arranjado, segundo o desígnio e o propósito eterno de Deus, Ele então nos criou. E quando Ele nos criou, há uma diferenciação. A Escritura diz que nós fomos colocados um pouco abaixo dos anjos, ou seja, em poder, em capacidades, e provavelmente até em inteligência, nós estamos um pouco abaixo dos anjos. Mas tendo sido colocados abaixo dos anjos, o que a Escritura também diz, é que nós fomos feitos como uma imagem visível de coisas que existem em Deus. E isso nem os anjos receberam o privilégio. Deus imprimiu parte da sua natureza em nós, traduzindo isso em uma forma visível. Logo, cada um dos nossos atributos visíveis são referências aos atributos eternos de Deus. E aí cumpre a nós entender o que isso significa, né? Dentro dessa hierarquia da criação, nós, mais uma vez, vamos ver as dificuldades que há de compreensão, porque estamos dentro de um universo do qual não podemos ter a noção do tamanho, onde nós temos um Deus cuja dimensão excede inclusive a do universo. Nós temos outros seres que foram criados imortais, mas eram finitos porque eles não existiam e foram trazidos à existência, e nós surgimos dentro da mesma condição. Nós fomos criados como seres agora imortais, que uma vez inseridos na criação por Deus, não existe mais como não existir. Tudo o que eu queria é não existir. Se você já desejou em alguma ocasião, eu já pensei isso na minha vida, que eu gostaria de não ter existido. De certo modo, nós estamos nos apresentando com esse pensamento como alguém que é contrário à ordem criadora de Deus. Porque uma vez que Deus cria um de nós, não existe a opção de não existir mais. Nem se você morrer, você vai deixar de existir. É isso que a Escritura diz para nós, é isso que as palavras de Jesus disseram para nós. Então existir já é um privilégio e é parte daquilo que é a obra criadora de nosso Senhor. Agora, no meio de tudo isso e do privilégio de fazer parte disso, nós vamos lidando também com as partes desconfortáveis. E ao olhar para as partes desconfortáveis, você pode questionar, por exemplo, a existência do diabo, do pecado ou da existência do mal como um todo. O diabo, da mesma maneira que você, tendo as coisas finitas, agora consegue claramente ter acontecimentos, certo? Quando Deus cria os seres que têm início, você agora consegue fazer na medida de tempo, ou seja, surge alguém. Deus cria as coisas, surge alguma coisa. E da sequência de ações é que nós definimos o próprio conceito de tempo. Se nada acontece, não há tempo. Mas quando as coisas começam a acontecer sequencialmente, a gente passa a ter a percepção de tempo. Então Deus, que está lá pleno, tudo nele já é pleno, faz com que haja o surgimento de seres que não são nesse atributo específico iguais a ele. Nós não somos eternos como Deus é, mas nós fomos criados imortais, assim como os anjos e as demais criaturas celestiais, como aqueles que, tendo um início, foram chamados para viver sem a perspectiva de fim. Não há fim, estaremos diante de Deus de uma forma ou outra. Mas no meio dessa história toda, surge a rebelião do diabo, surge
a questão do pecado e surge a existência do mal. Em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo está dando uma bronca na igreja de Corinto por causa da ceia, ele usa uma expressão muito interessante. E embora essa expressão não é do mesmo contexto, mas ela traz uma ideia muito relevante para aquilo que eu queria compartilhar aqui hoje. Paulo fala assim, é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Ele fala assim, os problemas que estão acontecendo aí nessa igreja, de certo modo, diferenciam. É como se você dissesse assim, olha, se tudo é luz, na verdade você não consegue mais diferenciar o que é claro do que é escuro. Tanto que é a pergunta típica quando você encontra uma pessoa que é deficiente visual. Você nunca perguntou isso? Você fala assim, o cara vê tudo preto ou vê tudo branco? E quem diz que ele não pode ver outras cores? A gente não sabe, né? Só que você só pode fazer essa pergunta para alguém que não nasceu cego. E eu já vi diferentes deficientes visuais falando diferentes coisas. Eu já vi uns que falam assim, não, eu vejo tudo preto. E eu já vi outro que fala assim, eu vejo tudo branco. Imagina que você está com a luz acesa na sua cara o tempo todo. Deve ser terrível, né? Mas no final das contas, se é tudo preto ou tudo branco, se você não tem contrastes, é difícil você perceber. Quem nasceu vendo tudo branco o tempo todo, para ele aquela é a única realidade perceptível. Logo, aquilo é o normal. E para nós que eventualmente vemos de outra forma, isso também pode ser o normal. Eu sempre me perguntei se nós enxergamos as mesmas cores, e não tem como saber isso. Já pensou se aquilo que eu acho que é o azul, você acha que é o vermelho? E aí de repente você gosta de vermelho e eu gosto de azul, mas nós gostamos da mesma cor, a gente só vê a cor em coisas diferentes. Não tem nem como provar isso. Não tem como, imagina. Cada um pode ver as cores de um jeito e a gente só aceita que é desse naipe. Complicado, né? Então o que acontece? O apóstolo Paulo aqui, quando está dando uma bronca na igreja de Corinto, ele deixa muito claro, ele fala assim, essas divergências, esse contraste que aparece, ele acaba sendo oportuno, porque ele mostra aquilo que é bom e aquilo que é mal. E dentre tudo aquilo que Deus criou, quando Deus permite a existência do mal, quando Deus permite que todas essas circunstâncias que de certo modo não são pesadas nesta existência, por conta até mesmo da liberdade que recebemos e do pecado que se tornou parte da nossa natureza, por mais que isso pareça desconfortável, pareça algo que poderia ser uma insensibilidade do Senhor, porque Ele não está vendo como é que nós estamos aqui, tudo isso também tem propósitos dentro desse universo criado por Ele. Logo, algumas perguntas que eventualmente a gente faça, elas vão se mostrando irracionais. Do tipo, por que eu sofro nessa situação, sendo que outras pessoas não sofrem do mesmo problema? E quem diz para você que sofrer ou não sofrer vem consigo de um direito ou de um dever? Uma vez que Deus criou todas as coisas e colocou esses contrastes entre coisas boas e coisas ruins, e estabelece todas as regras do universo, e simplesmente deixa com que as consequências secundárias, terciárias e quaternárias vá gerando todo esse cascateamento de dores, mas também de alegrias, de oportunidades, mas também de sofrimentos, porque nós no meio disso tudo acreditamos que fica parecendo que Deus ou te abandonou especificamente, ou te favoreceu quando você está falando de alguma coisa boa. E a grande realidade é que este contraste da criação é a grande oportunidade de que nós possamos enxergar a Deus, apesar da perspectiva ruim em que nós existimos, que é a perspectiva de seres tão pequenos diante de um Deus tão grande. Não poderia Deus ter nos feito maior? Gente, o quanto você teria que ser grande para que você estivesse à altura de Deus? Boa sorte. Pensa aí num tamanho. Tem que ter 1,90 m pelo menos? Ou 1,90 m? Não, eu quero ser do tamanho do universo.
O que é o universo perto de Deus? Não, eu quero ser como Deus. Teve uma pessoa que já teve essa ideia, chama diabo. Ele usurpou ser como Deus, e isso é muito sério, porque é até mesmo uma impossibilidade. Sendo Deus maior que todas as coisas, como pode Deus, contrariando a sua natureza, criar algo maior que si mesmo? Não faz sentido, a pergunta não faz sentido. Então não tem jeito, não importa qual tamanho que a gente tenha, sempre seremos aqueles que estão em uma posição desproporcional. E por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque os seres celestiais, nós, o mal, as contingências, os problemas, as dores, as angústias, as dificuldades relacionais, os nossos sentimentos, as guerras ou qualquer problema que você conseguir categorizar em alguma lista, você pode ter certeza que isso tudo é ainda menor do que você diante de Deus. Os problemas são passageiros, mas nós fomos criados como seres agora feitos para serem imortais. Logo a dor vai cessar inevitavelmente, é apenas uma questão de tempo, mas a nossa existência não vai cessar. Isso poderia ser falado em termos de um certo fatalismo, onde a gente diria assim: ora, então vamos relaxar e tentar evitar a dor o máximo possível, logo quando essa existência terminar, todos os problemas estão resolvidos. Mas não é disso que se trata a mensagem do Evangelho, e a encarnação de Cristo aponta exatamente sobre o porquê esse pensamento é um equívoco. Pois o que é mais importante em toda a nossa existência não é nem mesmo as dores ou as alegrias que nós poderemos experimentar enquanto passamos por essa existência física, mas o quanto nós podemos conhecer a Deus na forma pela qual Ele decidiu que nós o pudéssemos conhecer. E qual foi a forma que o Senhor decidiu que a gente o conhecesse? Ele se fez como um de nós. Ele se fez como um de nós. Alguém que sentiu as dores que nós sentimos, alguém que experimentou das mesmas contingências que nós experimentamos, alguém que teve fome, que teve frio, que teve sede, que teve que ser cuidado por uma mulher, que teve que ser amamentado, que teve dor de barriga, que teve que tomar o chá feito pela avó, que jurava que ia curar alguma coisa, que deve ter experimentado de todas as dores, como todos nós experimentamos, que viveu também alegrias tremendas, mas que viveu também angústias tremendas. Talvez algumas dessas angústias sejam até muito maiores do que as que nós enfrentaremos na vida. Imagina você saber que o propósito da sua existência é morrer. Você saber que tudo aquilo que é o seu dia a dia deve caminhar para um dia específico onde você ofertará a sua vida, tendo o poder e o conhecimento para escapar da morte. Ainda assim você não o fará. Você vai fazer exatamente aquilo para o qual você existe. Imagina a angústia de você sentir cada uma dessas coisas. Então Deus, ao se esvaziar do seu poder, se reveste de uma autoridade que até então a humanidade não tinha visto. Pois Ele conhece o Pai, Ele é um com o Pai. Cristo, o incriado junto com o Pai, fala: mas o Pai, Filho e Espírito, e aí? Não sabemos. Mas é assim que Ele se apresentou, e é assim que nós temos a oportunidade de conhecê-lo. Agora, o Filho, que é aquele que fala conosco, Ele não quis ser apenas um mensageiro, mas aquele que estaria no mundo como um de nós. Alguém que, ao se esvaziar então da sua glória, do seu poder, se diminui ao ponto de ser um de nós. Tem que experimentar de uma jornada na temporalidade como um de nós,
mesmo que nele isso já tenha acontecido plenamente, pois em Deus toda a cronologia sempre esteve na mesma foto. Por isso que no texto do Apocalipse fala que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Para nós, Cristo veio, nasceu e morreu e ressuscitou. E isso foi visto na plenitude dos tempos, para nós que estamos dentro do tempo. Mas em Deus, o decidir e o fazer já era algo totalmente consumado, desde antes da criação de todas as coisas. Mas ainda assim, isso tudo sendo decidido, isso tudo já sendo algo que é pleno em Deus, o Senhor teve o capricho de se fazer como alguém que estava absurdamente próximo, como uma pessoa que andou no meio de nós, que sentiu as coisas que nós sentimos, que teve que lidar com frustrações, com dores e com todas as angústias que são inerentes à existência humana. Por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente pensa no nascimento de Jesus, nem sempre nós fazemos a conta das dores que devem ter envolvido o deixar de ser o Deus Todo-Poderoso, o Filho junto com o Pai, e se esvaziando, se colocar numa forma tão frágil como um ser humano. Quando nós pensamos nas dores, é muito fácil que a gente olhe para a crucificação e diga: nossa, ele sofreu demais. Mas será que a gente tem dimensão da dor que é o Deus que é pleno em todos os seus atributos, se fazer como um ser limitado, assim como cada um de nós? E por que esta mensagem é importante? Porque isso não poderia acontecer de outra forma. Pois, como eu disse para você, independente da dimensão que nós tivéssemos, independente do quanto nós fôssemos feitos grandes, sempre estaríamos de maneira desproporcionalmente pequenos diante de Deus. Nem mesmo os anjos concebem toda essa obra de Deus. Os anjos são espectadores da obra de Deus. Os anjos não são oniscientes, não compartilham desses atributos. Eles podem saber mais do que a gente. Tanto anjos quanto demônios, com certeza vão ter mais conhecimento teológico do que qualquer um de nós. Vão conhecer a Bíblia mais do que qualquer um de nós. Vai saber onde está enterrado cada um dos heróis da fé que você tiver na Escritura, sabe exatamente. Nós não sabemos nada, a gente tem que ficar procurando, a gente tem que fazer expedição arqueológica. Esses caras sabem onde que está enterrado o apóstolo Paulo, onde que está enterrado Pedro. Nós supomos. E no entanto, estes seres também são infinitamente menores do que o próprio Deus. Agora, Deus, quando vem se rebaixar para que ele pudesse ser conhecido, então você tem Deus, tem todos os seres celestiais, tem os anjos, e aí tem aqueles que são menores do que os anjos, e é exatamente nessa perspectiva que ele se coloca. Imagine a dor da encarnação. Imagina o tamanho do sacrifício que é nascer como um de nós. Isso é fantástico, por quê? Porque aí a gente compreende a riqueza e o privilégio que é podemos ler esse texto de Mateus 1, que é o mesmo de Isaías 7,14, é o cumprimento da profecia, que diz que este menino chamado Jesus seria Deus conosco. O que precisa haver então no nosso entendimento é que não há problema na nossa vida que seja pequeno demais para que Deus não o considere. Não há sentimento em nós que seja desprezível demais para que Deus se preocupe com ele. Não há também tragédia grande demais para que algo fuja de seu controle. Pois Deus conseguiu materializar na pessoa de Cristo o ápice da sensibilidade, se fazendo como um de nós e sentindo as coisas como um de nós. E é no nome deste que ressuscitou com o mesmo corpo que morreu, e então foi glorificado e subiu para junto do Pai,
E é no nome dele que nós temos a oportunidade agora de nos direcionarmos a esse Senhor, que nunca havia concedido na história da humanidade nem sequer um nome. Pois ele dizia: quem vocês acham que são para conhecer o meu nome? Mas Deus, na plenitude dos tempos, revelou-se através de Cristo Jesus. E por isso a encarnação do Cristo é o fato importante que a gente deve meditar com uma certa constância. Toda vez que nós lidarmos com as nossas percepções, os nossos problemas, as nossas angústias, é extremamente importante que não percamos de vista o quanto Deus é próximo de cada um de nós, o como Cristo sente as coisas que nós sentimos, e Ele sabe o que nós sabemos, e aquilo que pode estar nos angustiando não é algo distante de Deus. No final, o problema do homem com Deus é um problema do homem, e não um problema de Deus. Afinal, Deus já fez muito mais do que qualquer outra expressão de religião ao longo da história foi capaz de imaginar. E é exatamente por isso que o cristianismo soava como algo tão absurdo, na medida em que ele se consolidou e a mensagem do Evangelho se propagou. Diziam: espera aí, os deuses competem entre quem são mais, entre quem podem mais. E Deus já mostrou que Ele também ganha de todo mundo se Ele for entrar nessa competição. A gente vê o testemunho de Elias, quando ele entra num conflito lá, no Monte Carmelo. Então tem lá os profetas de Baal, ele vai jogar no campo do adversário, hein? No monte, onde é o monte que se faz ofertas a Baal. E aí Elias, instruído pelo Espírito Santo, entrou no jogo, falou assim: vamos fazer o seguinte, monta um altar aí para vocês, junta aí os 300 profetas, invoca o Deus de vocês, e eu invoco o Senhor aqui, eu sozinho, e aí nós vamos ver quem é Deus. E a narrativa é fantástica, porque os caras invocam e não acontece nada. Na hora que Elias fala: cansaram? Chegou minha vez agora? Então pega uns baldes d'água lá e joga na lenha. Aí jogaram água. Falou: não, pega mais água, molha a lenha. E diante disso tudo ele invoca em voz alta a Deus, porque Deus precisava ouvir alguma coisa, para que aquele povo não duvidasse de que ele de fato conhecia o Deus verdadeiro. E Deus faz vir fogo do céu e consumiu tudo. Sobrou água, sobrou lenha, sobrou nada. Olha que legal, desde a antiguidade, o nosso Deus mostrou que até mesmo nesse tipo de competição, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas podendo ficar apenas nessa perspectiva, Ele se fez como Cristo e esteve no nosso meio, para que a gente entendesse que esse Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, também é alguém que veio para estar próximo de cada um de nós. Agora, o quanto nós iremos conhecê-lo, o quanto nós iremos ter um relacionamento com Ele e nos aproximarmos de tudo que Ele é, curiosamente, está bem próximo de nós e ao nosso alcance. Portanto, se o Espírito Santo te incomoda com relação à inadequação, você está num bom caminho. Se você pensa: será que eu sirvo? Você está num bom caminho. Pois aqueles que não são chamados por Deus, nem essa dúvida têm. E é triste isso. Infelizmente, nós não temos o poder de salvar absolutamente ninguém. Mas nós temos a responsabilidade de não apenas conhecer a este Deus, que se preocupa com as coisas tão pequenas da sua criação, como nós temos a responsabilidade de torná-lo conhecido, para que aqueles que vão sendo alcançados por este amor, por esta mensagem, por essa salvação, sejam revelados no tempo oportuno. Eu quero orar e que a gente possa colocar diante de Deus agora o nosso coração e eventualmente também as nossas angústias, aquelas situações em que a gente pode ter pensado: Senhor,
parece que nessa aqui eu estou sozinho, pois eu não consigo ver a sua ação naquilo que eu estou vivendo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na sua presença e reconhecemos o quanto é difícil sermos tão pequenos diante de um Senhor todo-poderoso, Criador, que é tão grande. Senhor, nós, quando olhamos para a dimensão da sua criação, já temos razões para nos deslumbrar. Quando pensamos na dimensão do Senhor, quem somos nós? O que somos nós, para que tenhamos até mesmo o direito de nos dirigirmos ao Senhor? E no entanto, como a sua palavra diz, tendo sido a gente criado menor até mesmo que os anjos, o Senhor nos deu tamanho privilégio que não foi dado aos demais, de não apenas te conhecermos, mas podemos te chamar de Pai, podemos considerar o Senhor Jesus, que é Rei de todo o universo, de irmão, de aquele que foi encarnado no nosso meio, para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor de uma maneira especial. Eu quero nesse momento colocar as minhas angústias e as angústias dos meus irmãos, daquelas coisas que eventualmente a gente pode achar que nós estamos enfrentando sozinhos, aquelas coisas em que podem haver dúvidas no nosso coração sobre onde está o Senhor, ou por que eu estou passando por isso, ou por que o Senhor está permitindo que tais sentimentos, angústias ou circunstâncias estejam existindo na minha vida. Eu quero colocar isso tudo diante do Senhor, porque, Pai, que a gente não perca de vista o quanto o seu domínio se estende até mesmo sobre as coisas mais íntimas e as menores coisas da nossa existência. O teu Filho Jesus veio para que a gente pudesse viver sem dúvida alguma de que Ele sabe exatamente o que é ser um de nós, que Ele sabe não apenas pelo conhecimento, mas também pela experiência, mas também pela atitude. Que isso não fuja do nosso entendimento, que isso não saia da nossa mente, que isso nunca desapareça do nosso coração. Assim oramos e confiamos na obra redentora que o Senhor começou e que com certeza completará, pois ela dependeu apenas do sacrifício do seu Filho Jesus, e não das nossas habilidades individuais, não da nossa busca, não da nossa bondade. Em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Meus irmãos, é isso, vão em paz, Deus abençoe. Só lembrando uma coisa, nós não teremos interrupção de culto, nesse final de ano, porque Réveillon e Natal caiu tudo no meio da semana, então não há razão para a gente fazer interrupção, tá bom? Outra coisa, não temos nenhuma festa oficial de Réveillon, a gente já há alguns anos fala isso, porque no passado a gente fazia umas festas, aí dava 80, 90, 100 pessoas, começou a ficar difícil. A ideia é que haja muitas festas, por afinidade, a gente junte na casa uns dos outros, tá? Só estou avisando isso, até porque ainda nem tem nada combinado, de nada que eu estou sabendo pelo menos. Mas não tenha problemas com isso, tá? Nós temos que se dividir mesmo, porque é muito mais fácil, você junta 15, 20, onde for juntar, e se você for viajar, bom para você também. É isso, vão em paz, Deus abençoe.